Olá pessoal, aqui é o Guilherme do TP Alta Performance na área e eu gostaria de trazer para nós aqui algumas informações importantes relacionadas à questão das reclamatórias trabalhistas. Eu peguei alguns dados, aqui do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, que são bem interessantes, O Brasil é um dos países com maior número de ações trabalhistas no mundo, Por diversas vezes ele já ganhou, já esse ranking, dos países que tem mais ações trabalhistas. O Brasil normalmente está sempre lá no topo da lista. E isso é muito ruim, É muito ruim para a relação de emprego, relação de trabalho numa nação, porque acaba gerando muita insegurança no meio do empresariado. Consequentemente, eles acabam evitando, evita-se contratar mais devido ao risco. O Brasil tem um risco muito grande quando trata-se dessas questões trabalhistas. Nós tivemos aí uma reforma trabalhista no ano de 2017, E o que ocorreu? Do ano de 2017 para cá, houve uma redução de 43% nas ações trabalhistas, Então, foi um número bem considerável o número de redução que houve das reclamatórias trabalhistas nos últimos 5 anos, Mas o que isso se houve, decorreu principalmente por causa que tinha um item na reforma trabalhista onde, se o trabalhador perdesse a ação, ele ia ter que arcar com as custas do processo, inclusive com os honorários advocatícios da outra parte. Então isso gerou um certo temor, nas pessoas e até mesmo em certos grupos que se beneficiavam, porque, de certo modo, eu vou trazer alguns dados para vocês, existiam escritórios, advogados, grupos que acabavam se beneficiando dessa máquina da justiça do trabalho, que gera valores muito expressivos, são bilhões de reais ano que acaba sendo gerado, através dessas indenizações que são pagas. E muitas vezes essas ações trabalhistas, elas eram o quê? Elas eram fantasiosas. Muitas vezes eu, particularmente, pude presenciar várias ações, participar de audiências, de várias ações onde o reclamante, o funcionário, estava mentindo, E muitas vezes ele levava uma testemunha que também estava mentindo e acabava, de certa forma, ganhando o processo, Tinha-se antigamente o costume de falar que, se colocasse na justiça, sempre alguma coisinha levava. Então, isso, a partir da reforma, começou a mudar um pouco. Mas o que aconteceu? O STF decidiu de que era inconstitucional, o funcionário, aqueles que não tinham condições de pagar, que se beneficiavam da justiça, gratuita, era inconstitucional que eles arcassem com todas essas despesas. Consequentemente, o número de ações começou a aumentar, de 2020 para cá, Houve uma redução, sim, de 43%, porém, se pegarmos os números aí de 2020 para cá, os números já começaram a aumentar, principalmente pela insegurança gerada lá através da pandemia. Para você ter uma ideia, Tô com dados aqui do relatório do Tribunal Superior do Trabalho, onde no ano de 2021 foram ingressadas, 2.550.397 ações. Então, são praticamente 2,5 milhões de ações novas que foram entradas, que foram ingressadas no ano de 2021. Saiu um dado agora também do STF, do TST, onde só nos primeiros 6 meses de 2022 foram mais de 1,5 milhão de ações.
Então isso gera uma máquina judiciária muito pesada, com custos muito altos para o contribuinte. É nós que acabamos pagando por tudo isso, né? E o empresariado, de certa forma, também acaba arcando com estes custos, com essas despesas que são muito altas. Para você ter uma ideia, esse dado aqui do TST, foram pagos de indenizações trabalhistas no ano de 2021 32 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. Mais de 32 bilhões de reais os empregadores pagaram em indenizações trabalhistas só do ano de 2021. Além disso, o governo arrecadou, olha só, o governo, a União arrecadou entre imposto de renda, INSS, emolumentos, multas, mais de 4 bilhões de reais. O governo arrecadou em cima dessas ações, né? Além dos 32 bilhões que as pessoas receberam, mais de 4 bilhões em impostos foram pagos. Então é muito dinheiro que está em jogo. E por que eu trago todas essas informações? Porque é muito importante, né, nós trabalharmos na questão preventiva. Você que é do DP, você que é empresário, né, você que tem a sua empresa, você que é um operador, né, um trabalhador do departamento pessoal, você está preparado, você está qualificado para que de forma preventiva esses riscos venham diminuir. Sempre vai existir o risco de uma reclamatória, mas se você tem um departamento pessoal preventivo, um departamento pessoal qualificado, que trata as questões da forma correta, que faz cálculos corretos, que sabe dar uma informação de forma correta, consequentemente, o número de reclamatórias vai ser menor, ou ele pode chegar até a zero. Eu conheço empresas que não têm reclamatória trabalhista. Então, por quê? Porque existem ações que são tomadas dentro da empresa onde o número foi diminuindo até chegar a estaca zero. E isso é possível, né? Um departamento pessoal bem preparado pode sim ajudar em muito na diminuição do número de casos de reclamatórias trabalhistas, que acaba sendo um passivo muito grande para as empresas, e tem empresa que quebra, né? Temos casos de empresas que quebraram em decorrência do número elevado de reclamatórias trabalhistas, tá bom? Então, prepare-se, vem com DP Alta Performance, participe dos nossos treinamentos. Você, empresário, nos contate, vamos fazer uma consultoria, vamos fazer uma mentoria, vamos trabalhar em cima do teu departamento pessoal para que ele possa ser otimizado e para que o teu risco diminua e chegue em determinado momento a estaca zero, onde você vai poder dormir tranquilamente, você vai poder ter mais recursos para investir na empresa e não estar preocupado com essas questões trabalhistas, porque sabe de que as coisas estão sendo tratadas da melhor forma. Um grande abraço, até a próxima.